Olá, bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando a doutora Larissa Said. Doutora Larissa Said, ela é alergista, imunologista, não só isso, ela também é pediatra. Não significa que a alergia é só para adulto, né, ou só para criança. Doutora, bem-vinda. É um prazer estar com você aqui na Acesso Saúde. Eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas, tanto de quem está nos assistindo, quanto as caixinhas de perguntas que a gente abre, são famosas aqui, umas perguntas interessantes. Então, eu queria saber, doutora, o que faz um profissional alergista? Então, né, como você falou, a especialidade ela é alergia e imunologia. Então, um médico alergista, ele também tem essa formação na imunologia, mas o foco geralmente é em doenças alérgicas, né? Essas doenças alérgicas podem ser das mais diversas manifestações, desde sintomas leves, quadros de rinite, até quadros mais graves, com risco de óbito, como anafilaxia. Então, assim, a gente trata da alergia em todos os sistemas do organismo, respiratório, cutâneo, alimentar, alergia a medicamento. E a parte da imunologia, ela está sempre associada, né? Porque, assim, além das doenças alérgicas, em outros distúrbios do sistema imunológico, outras partes da imunidade podem estar acometidas. Por exemplo, predisposição a infecções, em alguns casos as doenças levam a predisposição à neoplasia. Então, assim, é uma gama bem ampla de diagnóstico que a gente pode ter dentro dessa especialidade, né? Então, seria tanto a alergia quanto a imunologia. A gente estuda o sistema imunológico como um todo. Quais são os sintomas mais comuns de uma alergia? O que pode ser um gatilho de, opa, eu estou com uma alergia? Uhum. Então, como você bem falou, né? As manifestações são várias. Por exemplo, uma criança, a alergia mais comum numa criança geralmente é alimentar. Então, aquele bebê que a primeira vez vai comer ovo e a mãe observa que um vermelhinho ao redor da boca, ou uma coceira, alguma reação ali imediata. Em alguns casos, até uma diarreia, um vômito logo em seguida. Diarreia também pode ser um sintoma alérgico, tá? É claro que assim, né? A gente sempre tem que avaliar cada caso, porque também não é tudo que eu comi e deu alergia na minha criança que eu vou achar que é um sintoma alérgico. É para isso que realmente serve a conduta do especialista. E assim, como a gente bem falou, pode ser uma manifestação na pele, uma coceira, uma picada de mosquito que deu algum sintoma, como uma reação mais grave, uma pessoa que recebe um medicamento na veia e sente falta de ar, a oxigenação baixa, precisa de um tratamento ali mais imediato. Realmente a gravidade da reação, ela vai desde a mais leve à mais grave. É importante, então, estar atento aos sinais. Aos sinais, exatamente. Como saber se é alergia? Então, né, para a gente dar um diagnóstico, o mais importante em quase todas as especialidades é isso, a gente vai partir da história clínica, né? Então, saber qual que foi a alimentação que a criança teve, ou o adulto, qual o remédio, que geralmente é mais comum, quantos minutos depois da ingestão teve sintoma, qual foi o sintoma que teve, melhorou com alguma medicação ou não melhorou com alguma medicação. Isso aí é sempre, a gente vai partir daí para avaliar. Partindo da suspeita, como a gente está falando do leite, eu dei o leite para o meu filho, ele teve a primeira manifestação. Nunca mais dei o leite, então não sei se realmente ele repete esse sintoma. Partindo da história, a gente parte para os exames laboratoriais, né? Então, tem algumas substâncias que a gente consegue dosar pelo sangue, que são as IgEs específicas, as mais comuns a leite e uva é bem comum, a maioria dos laboratórios faz. Em alguns casos, a gente faz teste cutâneo, que tem algumas modalidades. Esses testes são feitos em consultório? A maioria, sim, mas alguns mais especializados, porque assim, depende muito também do sintoma que o paciente teve. Por exemplo, o paciente teve uma anafilaxia, eu não tenho condição de fazer o exame dele no meu consultório, porque para atender ele eu preciso de A maioria das vezes, assim, tem alguns requisitos mínimos que a gente precisa ter. Por exemplo, uma adrenalina disponível, um oxigênio. São casos mais urgentes. Porque teoricamente a gente tem que ter um aparato. Alguns, a maioria a gente consegue fazer laboratório, que é sangue, e até no consultório mesmo, os mais simples. Não sendo essas emergências, você pode fazer esses testes em consultório. Exatamente. Aí depende muito da gente avaliar cada caso específico. Como prevenir a alergia? Realmente, essa é uma difícil, viu? Porque, olha, eu vou te falar que atualmente muitos estudos já foram feitos para saber o que previne a alergia. E a única medida que hoje atualmente é comprovada que previne é o aleitamento materno. Então, assim, o bebê que mama exclusivamente ao seio até os 6 meses, ele já diminui a chance de ser alérgico a alguma coisa. Mas, claro... Isso, então, não é um mito? Não é um mito. O contrário, como eu te falei, de todos os estudos, e claro, né, na medicina cada vez mais avança, a gente tenta, antes de tratar, prevenir, que é sempre o que a gente fala, prevenir é o melhor remédio. É uma pergunta difícil de novo. Qual o tratamento?
Ou depende da minha alergia? Depende do nível, de qual alergia, de qual... Isso sim, assim, depende muito, porque tanto a manifestação quanto a gravidade vai influenciar nesse seu tratamento. Por exemplo, a gente sempre gosta de dar exemplo porque realmente são do mais leve ao mais grave. Por exemplo, se você tem uma rinite, as opções, você pode usar o corticoide nasal. Alguns pacientes se beneficiam só com tratamento oral 15 dias e melhora, não tem mais crise. Em outros... Durante o período de crise, no caso. Isso, durante o período de crise. Em outros, você tem que partir para uma imunoterapia, que já é uma abordagem que é bem mais específica. Eu tenho que saber qual é o ácaro da poeira que causa a rinite. Aí, desse ácaro, eu vou fazer uma vacina para o paciente... São aquelas vacinas subcutâneas. Sublingual e subcutâneo. Então, esse seria um tratamento recorrente disso. Sim, 3 anos pelo menos nesse tratamento. 3 anos de tratamento. Por isso a abordagem depende muito de qual é a manifestação. Aí, assim, nos casos alimentares, eu tenho alergia a camarão. O tratamento, basicamente, eu nunca mais vou comer camarão. Porque uma vez alérgico a camarão, provavelmente a vida inteira alérgico, entendeu? Então, assim, o especialista vai dizer qual que é o tratamento que você precisa. Aquele, por exemplo, que a gente falou da anafilaxia, a reação mais grave, a indicação é o paciente portar uma canetinha de adrenalina injetável na bolsa sempre. Mas isso já não é qualquer pessoa comprar uma canetinha de adrenalina. Já diagnosticado com alergia, com aquele... Por exemplo, uma picada de bicho. Isso aí. Eu tenho que ter isso de... Ou um antialérgico à mão, seria? Sim, a gente chama de um kit resgate, né? Um SOS ali para qualquer manifestação mais grave. Depende de qual seja o seu sintoma e qual a gravidade que se apresenta o sintoma. Aí o especialista vai definir qual que é a melhor abordagem para você. Então, pelo tratamento, eu tenho tanto essa imunoterapia, é isso? Sim. Imunoterapia, corticoide como tratamento de uma doença qualquer. Nasal, inovatório. Cremes, pasta, pomadas, né? Pomadas ou cremes para certo tipo de alergia. Certo. Diagnosticou que está com alergia, vai ao médico. Isso aí. Vai aprofunda. Avalia a história, faz os exames para saber qual é a substância. Outra coisa também, a gente falando assim de mitos, né? Por exemplo, o paciente tomou uma dipirona e teve alergia. Tem paciente que acha assim, tomei uma dipirona, não tomo mais nenhum remédio, porque eu sou alérgica a remédio. É diferente, né? Você precisa... Você entrou agora em 2 pontos legais. Alergia a medicamento e mito. Né? Então, já nós vamos abrir a caixinha de mitos e perguntas, a doutora vai responder aqui conosco. Mas, assim, dipirona é algo que eu já vi, eu tenho alguns amigos alérgicos a dipirona. Mas você tem medicamentos de escolha, não precisa ficar sem tomar esse remédio, né? Exatamente. Assim, a alergia a medicamentos, especificamente, a mais comum é os AINES, né? Os anti-inflamatórios não esteroides. A dipirona está classificada nessa categoria. A avaliação do especialista é importante, por quê? Porque a dipirona, vamos dizer assim, que ela tem uns irmãos, né? Então, assim, se o paciente é alérgico à dipirona, a gente precisa avaliar se é os irmãos da dipirona, ibuprofeno, diclofenaco, se ele também vai ser alérgico. Aí depende muito da história mesmo, clínica, você saber o que ele já tomou, o que ele não tomou, o que deu reação, o que não deu. Isso aí vai ajudar no diagnóstico, para saber o que realmente ele não pode tomar, que com certeza não são todos. Mais uma vez eu volto que se teve algum sinal ou sintoma, procurar um profissional. Sempre. Porque se eu for alérgico à dipirona, e eu tive um caso desse já, de um paciente meu que tomou diclofenaco de sódio, e ele desenvolveu uma alergia, foi correr para o hospital, ele tomou esse tratamento, ele me ligou perguntando sobre, e ele sabia que ele era alérgico à dipirona. Se ele fosse previamente avaliado por um alergista, com certeza ele não tomaria diclofenaco. Então, mais uma vez, a importância de se atentar a qualquer sinais e sintomas e procurar um profissional especialista na área para nos dar um caminho maior, né? Mais uma vez, vou fugir do roteiro. O meu filho alérgico, que eu disse, do vulvo, etc., tem alergia de pele. E aí nós tratamos ele hoje com hidratantes, né? Então, o ideal é fazer o teste, é ir atrás de qual a tua alergia, qual o grau dessa alergia. Então, esse teste, se não for numa emergência ou urgência, vem na consulta e já conseguem fazer esse teste? Como é, doutora? Na verdade, assim, os testes, a gente consegue fazer a maioria no sangue, né? A grande maioria a gente consegue. Os que não dá, a gente precisa de um preparo bem simples para fazer os testes, não é assim, nada muito absurdo, só tirar algumas medicações que pode alterar. O paciente geralmente não pode estar doente no dia do teste, porque a infecção também pode dar um resultado positivo que não é verdadeiro. Tem um preparo, mas assim, nada
Muito De novo eu volto. Vem na consulta. Precisa ser avaliado. Você cobre todo esse caminho. Isso aí, para cada paciente é um paciente, a gente tem que avaliar cada caso. Maravilha. Doutora Larissa hoje faz parte do grupo Acesso Saúde. Nós temos uma agenda nova aqui dela, que já está disputadíssima. Então, nós vamos abrir agora umas caixinhas de perguntas. A doutora vai estar aqui para responder junto conosco. E muito obrigado, doutora. Eu acho que isso igual eu falei, eu tenho uma alergia na minha família. Eu vivo isso e, mais uma vez, eu aprendi aqui num bate-papo com você. Espero ter ajudado mais pessoas. E que tragam dúvida para que possa somar conosco também, né, doutora? Isso mesmo. Muito obrigado. Disponíveis. Obrigada eu.